Capítulo 9. Regularidade no comer. Parte 1. Número de refeições. O estômago precisa de descanso. O estômago precisa receber cuidadosa atenção. Não deve ser mantido em trabalho constante. Dai a esse maltratado e muito abusado órgão alguma paz, sossego e descanso. Depois de haver o estômago feito sua obra relativa a uma refeição, não abarroteis mais trabalho sobre ele, antes de ter tido oportunidade de descansar e antes de ter sido pela natureza provido suficiente suprimento de suco gástrico para cuidar de mais alimento. 5 horas, pelo menos, devem mediar entre cada refeição, e tende sempre em mente que, se quisesseis fazer uma experiência, veríeis que 2 refeições são preferíveis a 3. Tomai um desjejum substancioso. É costume e norma da sociedade tomar um desjejum leve, mas não é esta a melhor maneira de tratar o estômago. Na ocasião do desjejum, o estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do que na 2ª ou 3ª refeição do dia. O hábito de tomar um desjejum insuficiente e um lauto almoço é errado. Fazei vosso desjejum corresponder mais aproximadamente à refeição mais liberal do dia. Jantares tardios. Para as pessoas de hábitos sedentários, as ceias tarde da noite são particularmente nocivas. Para essas, as desordens criadas são geralmente o começo de moléstias que findam na morte. Em muitos casos, a fraqueza que leva a desejar alimento é sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Depois de digerir uma refeição, os órgãos que se empenharam nesse trabalho precisam de repouso. Pelo menos 5 ou 6 horas devem entremear as refeições. E a maior parte das pessoas que experimentarem esse plano verificarão que 2 refeições por dia são preferíveis a 3. Muitos condescendem com o pernicioso hábito de comer justamente antes de dormir. Podem ter tomado 3 refeições regulares, contudo, por ter uma sensação de desfalecimento, como se estivessem com fome, tomam um lanche ou 4ª refeição. Tendo condescendido com esta prática errada, tornou-se ela um hábito e têm a impressão de que não podem dormir sem tomar um lanche justamente antes de se recolherem. Em muitos casos, a causa desse desfalecimento é terem sido os órgãos digestivos, já por demais sobrecarregados através do dia, para cuidar de alimento insalubre imprimido ao estômago com demasia frequência e em quantidades excessivas. Os órgãos digestivos assim sobrecarregados tornam-se cansados e carecem de um período de completo repouso do trabalho para recuperar suas energias gastas. Nunca se deve tomar uma 2ª refeição sem que o estômago tenha tido tempo para descansar do trabalho de digerir a refeição precedente. Caso seja tomada uma 3ª refeição, deve ela ser leve, e várias horas antes de ir para a cama. Com muitos, porém, o pobre e cansado estômago reclama em vão de seu cansaço. É atulhado com mais alimento, que põe em movimento os órgãos digestivos, para de novo executar a mesma rotina de trabalho através das horas do repouso. O sono dessas pessoas é em geral perturbado com sonhos desagradáveis, e de manhã despertam cansadas. Há uma sensação de languidez e falta de apetite. O organismo inteiro sente falta de energia. Dentro de pouco tempo, os órgãos digestivos estão gastos, pois não tiveram tempo para descansar. Essas pessoas tornam-se infelizes dispépticos e ficam a pensar o que os teria feito assim. A causa trouxe o seguro resultado. Se essa prática for seguida por longo período de tempo, tornar-se-á a saúde seriamente enfraquecida. O sangue torna-se impuro, a tez pálida e frequentemente aparecem erupções. Muitas vezes ouvireis queixas dessas pessoas de frequentes dores e irritação na região do estômago, e quando trabalham, seu estômago fica tão cansado que são forçadas a desistir do trabalho e descansar. Parecem não atinar com a causa desse estado de coisas, pois, no demais, acham-se aparentemente sadias. Causa e cura da sensação de esvaimento. Os que mudam de 3 refeições para 2 ao dia, a princípio serão mais ou menos incomodados por uma languidez, especialmente na ocasião em que era seu hábito tomar sua 3ª refeição. Mas se perseverarem por breve tempo, desaparecerá essa prostração. O estômago, quando nos deitamos para dormir, deve ter terminado todo o seu trabalho, para fruir o descanso, assim como as outras partes do corpo.
O trabalho da digestão não deve prosseguir em tempo algum das horas do sono. Depois do estômago, quando sobrecarregado ter efetuado sua tarefa, fica exausto, o que motiva a sensação de esvaimento. Então muitos se enganam, julgando que seja a falta de alimento que produz essa sensação, e sem darem ao estômago tempo para descansar, tomam mais alimento, o qual no momento remove a debilidade. E quanto mais se condescender com o apetite, tanto mais clamará ele por satisfação. Esse desfalecimento é geralmente resultado do comer carne, e comê-la frequentemente e em demasia. O estômago torna-se cansado por ser mantido constantemente em atividade, cuidando de alimentos nem sempre o mais saudável. Sem tempo para repousar, os órgãos digestivos enfraquecem-se, de onde a sensação do esvaimento e desejo de comer frequentemente. O remédio de que precisam esses é comer menos frequentemente e em menos abundância, satisfazendo-se com um alimento simples e natural, comendo 2 vezes ou no máximo 3 vezes ao dia. O estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso. Daí ser uma perniciosíssima violação das leis da saúde o comer irregularmente e entre as refeições. Com hábitos regulares e alimento apropriado, o estômago gradualmente se recuperará. O estômago pode ser educado por tal forma que deseje alimento 8 vezes ao dia e se sinta enfraquecido se não for satisfeito. Isto, porém, não é argumento em favor de comer tão frequentemente. O plano de 2 refeições. Na maioria dos casos, 2 refeições ao dia são preferíveis a 3. O jantar, quando muito cedo, incompatibiliza-se com a digestão da refeição prévia. Sendo mais tarde, não é digerido antes da hora de deitar. Assim o estômago deixa de conseguir o devido repouso. O sono é perturbado. Cansa-se o cérebro e os nervos. É prejudicado o apetite para a refeição matutina. O organismo todo não se restaura e não estará preparado para os deveres do dia. O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma 3ª refeição. Esta, porém, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão. Bolachas de sal, ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereal, eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. A maioria das pessoas goza melhor saúde tomando 2 refeições ao dia, em vez de 3. Outras, sob as circunstâncias existentes, podem precisar de alguma comida na hora do jantar. Mas esta refeição deve ser muito leve. Ninguém se julgue um critério para todos, que cada um tenha que proceder exatamente como ele. Nunca enganeis o estômago, levando-o a proceder diferentemente daquilo que a saúde requer, e nunca dele abuseis, impondo-lhe uma carga que não deve levar. Cultivai o domínio próprio, refreai o apetite, conservai-o sob o controle da razão. Não julgueis necessário abarrotar a mesa com alimento insalubre quando tendes visitas. A saúde de vossa família e a influência sobre vossos filhos devem ser consideradas, tanto quanto os hábitos e gostos de vossos hóspedes. Para alguns é demasiado forte para ser resistida a tentação de ver outros tomarem a 3ª refeição, e imaginam que estão com fome quando a sensação não é um pedido de alimento da parte do estômago, mas um desejo da mente que não foi fortalecida pelo firme princípio, nem disciplinada para negar-se a si mesma. Como remédio para a irritabilidade. O procedimento do irmão H não tem sido o que deveria. Seus gostos e aversões são muito fortes e ele não tem conservado sob controle da razão os seus próprios sentimentos. Irmão H, vossa saúde está grandemente prejudicada por comer em excesso e comer em ocasiões impróprias. Isto causa um afluxo de sangue para o cérebro. A mente torna-se confusa e não tendes o devido controle sobre vós mesmos. Dais a impressão de um homem cuja mente esteja desequilibrada. Tendes gestos violentos, irritai-vos facilmente, e olhais as coisas numa luz exagerada e pervertida. Bastante exercício ao ar livre e um regime abstêmio são essenciais à vossa saúde. Não deveis tomar mais de 2 refeições ao dia. Se sentes que deveis comer à noite, tomai um pouco de água fria, e de manhã vos sentireis muito melhor por não haverdes comido. Ninguém deve ser forçado a omitir a 3ª refeição. Com respeito à questão do regime, esta questão deve ser tratada com tanta prudência que não dê a impressão de imposição. Deve ser mostrado que tomar 2 refeições é muito melhor para a saúde do que 3.
Não deve, porém, haver imposição autoritária. Ninguém ligado ao sanatório deve ser obrigado a adotar o sistema de 2 refeições. É mais apropriado a persuasão do que a força. Os dias agora estão ficando mais curtos e será ocasião para apresentar esta questão. À medida que os dias se encurtam, tome-se o almoço um pouco mais tarde e então a terceira refeição não será julgada necessária. Com respeito à terceira refeição, não torneis compulsório tomar apenas 2 refeições. Alguns têm melhor saúde tomando 3 refeições leves e quando se limitam a 2, sentem muito severa a mudança. Não deve ser um teste. Eu tomo apenas 2 refeições ao dia. Não penso, porém, que o número de refeições deva ser um teste. Se há os que desfrutam melhor saúde tomando 3 refeições, é direito seu tomarem 3. Eu prefiro 2. Há 35 anos pratico este sistema de 2 refeições. Resultados objetáveis da imposição do plano de 2 refeições em escolas missionárias. Tem muitos a impressão de que a questão do regime alimentar esteja sendo levada a extremos. Quando os alunos combinam o esforço físico e mental em tão grande escala como fazem nesta escola, deixa de existir em grande parte a objeção à terceira refeição. Então ninguém precisa sentir-se prejudicado. Os que conscienciosamente só tomam 2 refeições não precisam absolutamente mudar seu hábito. O fato de que alguns, professores e estudantes, têm o privilégio de tomar suas refeições no quarto não está exercendo influência saudável. Deve haver ação harmônica no manuseio das refeições. Se os que só tomam 2 refeições julgam que na segunda devem comer bastante para perfazer também a terceira, eles farão dano aos seus órgãos digestivos. Tomem os estudantes a terceira refeição, preparada sem verduras, mas com alimento simples e saudável, tais como frutas e pão. Parte 2. Comer entre as refeições. A importância da regularidade. Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Neste intervalo, o estômago efetuará sua obra, estando então em condições de receber mais alimento. Em caso algum, devem as refeições ser irregulares. Se se faz o almoço 1 ou 2 horas antes do tempo usual, o estômago não está preparado para o novo encargo, pois não dispõe ainda do alimento tomado na refeição anterior e não possui força vital para o novo trabalho. Assim é sobrecarregado o organismo. Tampouco devem as refeições ser retardadas 1 ou 2 horas, para se acomodarem às circunstâncias ou para se poder terminar certa porção de trabalho. O estômago pede alimento na ocasião em que está acostumado a recebê-lo. Retardado este tempo, diminui a vitalidade do organismo, alcançando afinal um nível tão baixo que o apetite desaparece inteiramente. Se é tomado o alimento então, o estômago acha-se incapaz de cuidar dele devidamente. O alimento não pode ser convertido em sangue bom. Se todos comessem em períodos regulares, não provando coisa alguma entre as refeições, estariam dispostos para suas refeições, encontrando no comer uma satisfação que lhes recompensaria o esforço. É de vital importância a regularidade no comer. Deve haver tempo determinado para cada refeição. Nesta ocasião, coma cada um o que o organismo requer, e depois não tome nada mais até a próxima refeição. Muitas pessoas comem quando o organismo não sente necessidade de alimento, em intervalos irregulares e entre as refeições, porque não tem suficiente força de vontade para resistir à inclinação. Quando em viagem, alguns estão continuamente mordicando, se lhes chega ao alcance qualquer coisa de comer. Isto é muito nocivo. Se os viajantes comessem regularmente um alimento simples e nutritivo, não experimentariam tão grande fadiga, nem sofreriam tanto enjoo. A regularidade nas refeições deve ser fielmente observada. Coisa alguma se deve comer entre elas, nada de doces, nozes, frutas ou qualquer espécie de comida. A irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos, com detrimento da saúde em geral e da alegria. E quando as crianças chegam à mesa, não apetecem os alimentos sãos, desejam o que lhes é prejudicial. Não tem havido nessa família o devido arranjo em relação ao regime. Tem havido irregularidade. Devia ter havido o tempo certo para cada refeição, e o alimento devia ter sido preparado de forma simples, livre de gordura, mas deviam ter se dado ao trabalho de torná-lo nutritivo, saudável e convidativo.
Nessa família, como em muitas outras, tem-se feito recepção especial para os visitantes. Preparam-se muitos pratos e frequentemente demasiado substanciosos, de modo que os que se achavam à mesa eram tentados a comer em excesso. Então, na ausência de companhia, havia grande reação, uma negligência no preparo dos pratos apresentados na mesa. O regime era pobre, faltando-lhe nutrientes. Não era considerado importante, era apenas para nós mesmos. Os alimentos eram muitas vezes comidos a qualquer hora, sem consideração à hora regular da refeição. Todos os membros da família sofriam dano com esse arranjo. É pecado para qualquer de nossas irmãs fazerem tão grandes preparativos para as visitas e fazerem injustiça à sua própria família por um regime escasso, que não sustente suficientemente o organismo. Fico atônita ao saber que depois de todo o esclarecimento que tem sido dado nesta instituição, muitos de vós comam entre as refeições. Não deveis nunca permitir que um bocado vos passe pelos lábios entre vossas refeições regulares. Comei o que deveis comer, mas comei-o na refeição, e então esperai até a próxima. Muitos volvem as costas à luz e ao entendimento, e sacrificam o princípio ao paladar. Comem quando o organismo não carece de alimento e a intervalos irregulares, porque não tem força moral para resistir à inclinação. Em resultado, rebela-se o abusado estômago e segue-se sofrimentos. A regularidade no comer é muito importante para a saúde do corpo e a tranquilidade do espírito. Nunca deve um bocado de alimento atravessar os lábios entre as refeições. E o dispéptico, o que assim o tornou, foi seguir esse procedimento. Em vez de observar regularidade, tem permitido que o apetite o controlasse e tem comido entre as refeições. Em geral, não se ensinam às crianças com respeito à importância de quando e como e o que devem comer. Permitem-se-lhes condescender livremente com seus gostos, comer a todas as horas, servir-se de frutas quando estas lhes tentam os olhos, e isto, juntamente com tortas, bolos, pão em manteiga e doces comidos quase constantemente, tornam-os glutões e dispépticos. Os órgãos digestivos, qual um moinho que estivesse trabalhando continuamente, torna-se debilitado. A força vital é chamada do cérebro para ajudar o estômago em sua sobrecarga, enfraquecendo-se assim as faculdades mentais. O estímulo desnatural e o desgaste das forças vitais tornam-nos nervosos, impacientes quando refreados, voluntariosos e irritadiços. Muitos pais, para evitar a tarefa de pacientemente educarem os filhos em hábitos de negação própria e ensinar-lhes como fazer reto uso de todas as bênçãos de Deus, deixam-nos comer e beber sempre que lhes agrade. O apetite e a condescendência egoísta, a menos que sejam positivamente refreados, crescem com o crescimento e fortalecem-se à medida que aumentam as forças. É costume bastante comum entre o povo do mundo comer 3 vezes ao dia, além de comer a intervalos irregulares entre as refeições. E a última refeição é em geral a mais abundante, sendo muitas vezes tomada justamente antes de deitar. Isso é transpor a ordem natural. Uma refeição abundante nunca deve ser tomada tão tardiamente. Se essas pessoas mudassem sua prática, tomando só 2 refeições ao dia e coisa alguma entre elas, nem mesmo uma maçã, uma noz ou qualquer espécie de fruta, o resultado se veria na forma de bom apetite e saúde muito melhorada. Quando viajam, alguns estão quase constantemente debicando, se existe qualquer coisa ao seu alcance. É esta uma prática perniciosíssima. Os animais que não têm razão e que nada sabem de esforço mental poderão assim proceder sem sofrer prejuízo, mas não servem eles de critério para seres racionais, possuidores de faculdades mentais que deviam ser usadas para Deus e a humanidade. Banquetes de glutões e alimento introduzido no estômago em ocasiões impróprias deixam uma influência sobre cada fibra do organismo. Muitos comem a toda hora, a despeito das leis da saúde. Depois, a mente fica obscurecida. Como podem os homens ser honrados com a iluminação divina quando são tão descuidados em seus hábitos, tão desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a estas coisas? Irmãos, não é tempo de vos converterdes quanto a essas condescendências egoístas? 3 refeições ao dia, e coisa alguma entre elas, nem mesmo uma maçã, deve ser o limite máximo da condescendência. Os que vão além violam as leis da natureza e sofrerão a penalidade.
leis da natureza e sofrerão a penalidade.